querido professor, professora, tudo bem? Hoje nesse encontro aqui vamos conversar um pouquinho sobre o tópico, né? Continuar conversando, né? Na verdade, sobre o tópico de coerência e coesão no texto. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente está falando aí em coesão, que coesão é aquele mecanismo que está relacionado com elementos que vão assegurar aí a ligação entre as palavras e as frases, tá bom? De modo aí então a interligar, né, as diferentes partes de um texto, tá? A coerência já, por sua vez, ela é responsável em quê? Por estabelecer aquela ligação lógica, né, entre as ideias, para que juntas, né, elas garantam que o texto tenha aí um bom sentido. E quando a gente para pensar em coerência e coesão, ambos, né, tanto a coerência quanto a coesão, eles são importantes para garantir que um texto transmita a respectiva mensagem que ele quer transmitir com clareza, tá? Seja harmonioso também e que faça sentido para quem o lê. A coesão, gente, ela cria relações entre as partes do texto de modo a guiar quem? O leitor, né? Aquela pessoa que está lendo, relativamente a uma sequência de fatos, tá? Sem se perder. E o descritor do nosso encontro hoje é o descritor 7, que diz assim, ó, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa. Gente, esse descritor aqui, ele destaca a habilidade da criança, né, do aluno, de identificar o principal fato que motiva aí o enredo, né, apresentado na narrativa. Então, itens que podem aí, que contribuem para essa avaliação, são aqueles que vão solicitar ao aluno que ele identifique o término do relato de algum personagem, ou que reconheça assim um tempo anterior ao fato que foi narrado. Então, pensando na questão do conflito gerador, esse é o acontecimento que leva toda a história a acontecer. E nem sempre esse acontecimento, ele é o primeiro fato a ser apresentado ali no texto, tá? O conflito já nem sempre ele é o primeiro fato. Às vezes, na introdução, nós somos levados a observar as características, né, de um personagem, ou então nós somos levados a observar o local da época em que está sendo contado, né? Primeiro dá todo aquele panorama a nós, e aí só depois é que ocorre o conflito gerador ali no texto, né? Aquele conflito que vai gerar toda a narrativa. Então, vamos agora ver um exemplo. Como seria isso? Como, né? Como seria cobrado isso numa prova aí do SAEB? Então, vamos verificar. Vejam só, eu posso dizer, eu tinha duas cachorrinhas. Um dia, uma delas fugiu e fui procurá-la, né, por todos os lugares da vizinhança. Até que um menino me disse que ela estava no terreno baldio. Então eu pergunto, gente, qual é o conflito gerador aqui? É o fato de eu ter duas cachorrinhas ou o fato de uma delas ter fugido? É uma delas ter fugido, não é? Esse aqui é o conflito gerador. Então, quais seriam os elementos que compõem essa narrativa? Bom, nós já falamos do conflito gerador, nós temos o clímax, que é o momento de maior tensão. Outro elemento que inclusive é muito cobrado no SAEB, né, para o nível dos nossos alunos aí, é sobre os personagens dessa narrativa. Então, o personagem principal, o antagonista, também muito se cobra sobre, né, o fechamento, o que se aprende com aquela narrativa, certinho? Então, agora vamos ver aí os tipos de questões que abarcam esse descritor. Leia o texto abaixo. O Menino Maluquinho, né, escrito por Ziraldo. De que nós vamos brincar hoje? De bicicleta. Não, vamos fazer um campeonato de games. Preferimos pular corda. Se não for para brincar de pique-esconde, eu vou para casa. Tá difícil de resolver isso. Já sei! Vamos decidir nos pênaltis. Era disso mesmo que eu queria brincar. Na história do Menino Maluquinho, o problema surgido entre as crianças foi decidir se eles iam brincar,
Decidir não, né, gente? Porque eles já haviam decidido, eles queriam brincar. Então não era essa a decisão. Escolher de que iam brincar, vejam que aqui também foi o conflito gerador, né? Porque começou, cada um queria brincar de uma forma. Esperar para poder brincar ou ter de parar de brincar? Seria escolher de que iam brincar. Claro, né, gente, que aqui dá para se trabalhar muito mais, né? Fora a esperteza aí do maluquinho que queria brincar de pênaltis e utilizou aquilo que ele queria brincar para decidir do que eles iriam brincar. Bem bacana, né? Mas aqui vejam que o conflito gerador aqui, nesse texto, é que as crianças precisavam escolher, né, do que elas iriam brincar, tá? Opa, alternativa B, né, gente? Escolher do que iam brincar. Certinho? Então tragam textos onde você tenha que apresentar, né, onde o aluno tenha que identificar o conflito gerador ali no texto, tá bom? Um abraço e bom trabalho a todos.